Os 10 princípios fundamentais do Espiritismo e um encontro com a verdade da alma. Você já se perguntou qual é o sentido da vida? O que acontece depois da morte? Por que existem tantas dores, desigualdades e desafios na Terra? A doutrina espírita se propõe a responder a essas e tantas outras questões que há séculos habitam o coração humano. Hoje, vamos percorrer juntos os 10 princípios básicos do Espiritismo, fundamentos que sustentam uma filosofia espiritual profunda, lógica e reveladora. Se você é simpatizante, iniciante ou mesmo alguém que já frequenta centros espíritas, mas ainda não compreende totalmente os alicerces da doutrina, este é o momento ideal para começar ou continuar essa jornada de autoconhecimento e conexão com o divino. Mais do que apenas crenças, o Espiritismo nos oferece uma chave de interpretação para a vida. Ele une fé e razão, sentimento e lógica, revelação espiritual e estudo científico. Portanto, assista, reflita, compartilhe e permita que essa mensagem toque o seu coração. Vamos juntos compreender os pilares que sustentam essa doutrina consoladora? 1. A existência de Deus e a inteligência suprema. Tudo começa com a certeza de que Deus existe. E não se trata de uma figura mítica, limitada pelas formas humanas. O Espiritismo, com base na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, define Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é o princípio criador, a fonte de toda a vida, o regulador de todas as leis que organizam o cosmos. Quando observamos a natureza, sua ordem, harmonia e perfeição, e desde o equilíbrio das forças que mantêm os planetas em órbita até a delicadeza de uma flor que se abre ao sol, percebemos a assinatura de uma inteligência que transcende qualquer compreensão humana. Deus não é um juiz severo nem um tirano caprichoso. É amor absoluto, sabedoria infinita e justiça perfeita. Seu poder se manifesta em cada átomo do universo e, ao mesmo tempo, em cada lágrima consolada, em cada coração que ama, em cada alma que desperta para a verdade. E quanto mais a ciência avança, mais se aproxima dele. Grandes nomes da ciência reconheceram que, diante da complexidade e da beleza da criação, é impossível negar a existência de uma causa superior. O Espiritismo, longe de contrariar a ciência, caminha ao lado dela, revelando que a fé verdadeira é aquela que não teme o conhecimento. 2. A imortalidade da alma e a vida além da matéria. Se Deus é eterno, aquilo que ele cria também não pode se extinguir. É por isso que o segundo princípio da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Você não é apenas um corpo. O seu verdadeiro eu é o espírito, esse ser consciente e imortal que habita temporariamente um corpo físico. A vida no plano terreno é apenas um capítulo de uma história muito mais longa e profunda. O nascimento não é o início, e a morte não é o fim, e são apenas transições dentro de uma trajetória evolutiva. A alma sobrevive à morte do corpo e continua sua caminhada no plano espiritual, leva consigo todas as experiências, sentimentos, aprendizados e escolhas. A morte, nesse contexto, não é uma perda, mas um retorno à verdadeira pátria da alma. Essa consciência nos consola diante da partida dos entes queridos e nos convida à responsabilidade sobre a vida que levamos. Se a alma é imortal, nossas atitudes têm consequências que ultrapassam os limites do tempo. 3. A reencarnação e justiça, amor e oportunidade. O terceiro pilar da doutrina é a reencarnação, ou como os espíritos chamam, a pluralidade das existências. A reencarnação é um mecanismo divino que permite à alma evoluir gradativamente. Cada existência terrena é uma oportunidade de aprendizado, de reparação e de crescimento espiritual. Somos espíritos imortais em jornada, e reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias até atingirmos a plenitude da sabedoria e do amor. Essa verdade lança luz sobre tantas aparentes injustiças da vida. Por que uns nascem em berço de ouro e outros em meio à dor? Por que crianças sofrem doenças graves? Por que pessoas boas enfrentam tragédias? A reencarnação mostra que nada é por acaso. A cada vida, colhemos os frutos do que semeamos em existências anteriores. E ao mesmo tempo, recebemos novas chances de semear melhor, de amar mais, de reparar o que fizemos, de aprender com humildade. Longe de ser castigo, a reencarnação é prova do amor e da justiça infinitos de Deus. 4. A pluralidade dos mundos habitados, do universo cheio de vida.
Será que estamos sozinhos no universo? O Espiritismo responde com clareza, e não. O universo é vasto, repleto de mundos, de diferentes níveis evolutivos, e todos são habitados por seres criados por Deus. Jesus já nos falou disso ao afirmar, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas são os mundos espalhados pelo cosmos, que servem de morada para espíritos em diferentes estágios de evolução. Alguns mundos são mais primitivos do que a Terra, outros muito mais avançados moralmente e intelectualmente. Essa pluralidade nos mostra que a Terra é apenas uma escola entre muitas, e que nossa jornada espiritual não se limita a um único planeta. Um dia, quando estivermos mais evoluídos, habitaremos mundos de paz, de luz, onde o bem reina soberano. 5. A comunicabilidade dos espíritos e laços que nunca se rompem. A morte não rompe os laços do amor. A doutrina espírita nos ensina que é possível, sim, comunicar-se com os espíritos. Essa comunicação é natural, possível e profundamente consoladora. Seja por meio da intuição, dos sonhos ou das manifestações mediúnicas, os espíritos nos orientam, nos confortam e nos instruem. Muitos pais encontram alívio ao receberem mensagens de filhos que partiram. Muitos corações aflitos reencontram a paz ao saber que a vida continua. Essa comunicabilidade, porém, deve ser tratada com seriedade, respeito e responsabilidade. É um intercâmbio entre dois mundos, regido por leis espirituais que merecem estudo e dedicação. Não se trata de espetáculo, mas de serviço à verdade e à caridade. 6. A mediunidade, de ponte entre os dois mundos. A mediunidade é a faculdade natural que permite o contato entre encarnados e desencarnados. O médium é aquele que, por sensibilidade e missão, atua como um instrumento da espiritualidade. Mas atenção, de mediunidade não é privilégio, nem superioridade. É, muitas vezes, um resgate espiritual, uma tarefa de serviço, uma responsabilidade assumida antes de reencarnar. O médium bem orientado e disciplinado pode ser uma poderosa ferramenta do bem, levando mensagens de luz, acolhendo espíritos sofredores, aliviando corações angustiados. O Espiritismo valoriza o estudo e o uso ético da mediunidade, não como curiosidade, mas como instrumento de elevação e auxílio mútuo. 7. A psicografia e outras formas de manifestação. Dentre as manifestações mediúnicas, uma das mais conhecidas é a psicografia, ou seja, a escrita por inspiração dos espíritos. Nomes como Chico Xavier tornaram-se ícones dessa prática, trazendo ao mundo milhares de mensagens carregadas de amor, sabedoria e esperança. Mas a mediunidade não se resume à psicografia. Há também a psicofonia, as manifestações visuais, as materializações, os fenômenos de efeitos físicos e tantos outros. Todos eles, quando bem orientados, são meios pelos quais os espíritos nos provam sua presença e nos oferecem ensinamentos valiosos. 8. Jesus como guia e modelo, e o Cristo do Espiritismo. O Espiritismo é, essencialmente, cristão. Jesus é o guia e modelo para a humanidade. Seus ensinamentos são a base moral da doutrina. Ele é o maior espírito que já esteve entre nós e sua mensagem continua viva, atual e profundamente transformadora. Contudo, o Espiritismo busca interpretar os ensinamentos de Jesus à luz da razão. Abandona os dogmas obscuros e propõe uma fé lógica, que une coração e mente. Assim, o Evangelho se torna um verdadeiro manual de conduta espiritual, com princípios que nos ajudam a crescer moralmente e viver em paz. 9. Os três pilares da doutrina, de amor a Deus, ao próximo e à caridade. A estrutura moral do Espiritismo repousa sobre três pilares sagrados. Item amor a Deus, como Pai, Criador e fonte de toda a vida. Item amor ao próximo, reconhecendo em cada ser humano um irmão de jornada. Item a caridade, como expressão prática do amor. Amar o próximo vai além do sentimento, é respeitar, compreender, perdoar, ajudar. E a caridade não se limita à doação material, e ela pode ser um sorriso, um conselho, um pensamento positivo, uma prece silenciosa, um ouvido atento. Fazer o bem, sempre. Esse é o caminho mais seguro para a evolução da alma. 10. Fora da caridade não há salvação. Esse é o ponto culminante da doutrina, e fora da caridade, não há salvação. Não basta crer. É preciso agir com amor.
A verdadeira salvação não está em rituais ou fórmulas prontas, mas na transformação interior que se expressa em atitudes concretas de bondade. Cada gesto de caridade, cada renúncia em favor do outro, cada perdão oferecido com sinceridade é um degrau na grande escada evolutiva da alma. Salva-se quem ama. Salva-se quem serve. Salva-se quem se dedica ao bem, independentemente de rótulos religiosos. Estes são os 10 princípios fundamentais do Espiritismo, mas mais do que conceitos, são convites à reflexão, ao estudo, à transformação. Se esse conteúdo tocou o seu coração, permita-se ir além. Leia, estude, participe de grupos, frequente um centro espírita. A doutrina é vasta, profunda, acolhedora e pode mudar a sua vida, como tem mudado a de milhões de pessoas. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de luz, comente sua experiência. E lembre-se, divulgar a doutrina espírita também é uma forma de fraternidade. Que Jesus abençoe sua caminhada. Que você se sinta acolhido, amparado e inspirado. Fraterno abraço. Que assim seja. Até a próxima.